Paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos adolescentes vencedores. Eu sou o evangelista Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos na lição de número 10 aqui dessa classe, nesse terceiro trimestre da CPAD, edição especial, onde a gente está estudando aí o livro de Provérbios. E hoje nós vamos tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica: como relacionar-se com o próximo. Esse é o tema da nossa aula de hoje. Eu espero que Deus em Cristo possa abençoar você através dessa ministração. É claro, gente boa, você que está chegando por aqui, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos, tá? Deixa aí o teu likezinho, o teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus, compartilhar a palavra de Deus. Aproveita também, deixa aí o teu comentário, eu vou ficar muito feliz em te ter por aqui. É claro que eu quero lembrar você, nota 10, que a gente está comentando as lições de adulto, jovem, juvenil, discipulado, adolescentes vencedores. Tu acha tudo isso no link na descrição desse vídeo. Se inscreve no nosso canal, segue a gente no nosso Instagram. Vou ficar muito feliz em te ter por aqui e lá também, tá? A nossa aula de hoje tem um texto bíblico, nós temos alguns objetivos para trabalhar junto com você e é claro, nota 10, que além desses objetivos a gente tem alguns pontos. Então vamos deixar de conversa, vamos para a aula de hoje em nome do Senhor Jesus. Como relacionar-se com o próximo? Esse é o tema da aula de hoje, lição de número 10 aqui da classe dos adolescentes. É claro que a gente vai tentar observar tudo isso à luz de Provérbios. Provérbios traz para a gente aqui uma análise bíblica muito interessante de conselhos para os jovens, mas ao mesmo tempo conselhos maduros, de alguém que tem uma experiência e está passando esses conselhos. Temos uma base bíblica para poder trabalhar com os nossos alunos hoje em sala de aula. Provérbios capítulo 11, versículo 12, faça essa leitura com os teus alunos. E Provérbios 18, versículo 24. É muito importante ler esses textos bíblicos. O primeiro ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica. Antes eu quero alertar você que essa lição do terceiro trimestre é uma edição antiga da CPAD, então ela tem uma análise muito grande de ponto a ponto. E o primeiro ponto vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na EBD: a base para um bom relacionamento. Qual é a base bíblica para um bom relacionamento? O que a Bíblia traz para a gente nessa reflexão, olhando para Provérbios, olhando para o texto bíblico, para uma base para um bom relacionamento? Um bom relacionamento precisa estar estabelecido no Senhor. Ele precisa estar estabelecido em Deus, com a sua fonte no amor. É claro que a Bíblia também traz uma reflexão para a gente. Lá em Mateus, capítulo 22, versículo 37 a seguir, traz essa ideia sobre essa base pautada exatamente no amor ao próximo. E sobre isso a gente vai trabalhar com vocês nesse primeiro ponto alguns subtópicos. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto: amando ao próximo. Se você olha, por exemplo, para Provérbios capítulo 25, versículo 21 e 22, você vai perceber que o texto de Provérbios traz essa base e já esse olhar no Antigo Testamento sobre esse cuidado com o outro, sobre esse cuidado com o próximo, ajudando a pessoa que precisa, ajudando aquele que tem necessidade. Esse olhar está presente aqui no texto bíblico. Então, já no Antigo Testamento fazia parte da lei ajudar o outro, cuidar do outro. E é tão interessante que na lei há um ensinamento lá em Deuteronômio, que dizia que nós devemos, especialmente os judeus, ter um cuidado com o órfão, com a viúva e com o estrangeiro. O estrangeiro é aquele que não tem nacionalidade, aquele que não tem caminho. Por quê? Porque o povo judeu também foi um povo estrangeiro em terra estranha, foi um povo escravo que peregrinou pelo deserto, não tinha pátria até Deus conceder a pátria. E esse sentido aqui é de olhar para o outro e ver também essa necessidade de amar o próximo como a si mesmo. Analisando, vamos para o segundo subtópico, que vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica: fazendo ao outro aquilo que você deseja. Lucas capítulo 6, versículo 31. É um texto que vale a pena você ler em sala de aula. Qual o ensinamento aqui de amar o próximo? É ajudar o outro da mesma maneira que você queria ser ajudado. Em outras palavras,
você coloca-se no lugar daquele que está sofrendo. Você também se vê naquela situação difícil. Você também se vê naquela situação de necessidade. E automaticamente você ajuda o outro porque você também desejaria ser ajudado daquela maneira. Esse é um princípio cristão. É um princípio que nós encontramos na palavra de Deus. E entendendo esse princípio, vamos caminhar para o terceiro subtópico aqui do ponto número 1, que trata ainda sobre um assunto muito importante para a gente narrar para os nossos alunos em sala de aula. Quem ama dá o melhor de si em prol do outro. Aqui nós encontramos o próprio exemplo de Cristo. Cristo se entregou em nosso lugar. Aquele que ama e está ajudando o próximo, ele dá o melhor de si. Ele não faz as coisas levianamente, com preguiça. Muito pelo contrário, ele ajuda o outro e se dedica nessa ajuda. Ele faz além daquilo que foi pedido, além daquilo que a pessoa está necessitando. Esse aqui é exercer o Evangelho, é um princípio de exercer o Evangelho em excelência, não em preguiça, não fazendo as coisas levianamente, não sendo medíocres, mas sendo cristãos que servem a Deus em glória, usando os seus recursos para ajudar o próximo, para ajudar aquele que precisa, para estar junto com os nossos irmãos. Caminhando, vamos para o segundo ponto da aula de hoje, que vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical. Aprendendo a se relacionar. Como o cristão pode ajudar o outro? Como cristão precisa aprender a se relacionar. Isso é muito importante, à luz de Provérbios, a gente entender, porque existem muitos jovens, adolescentes cristãos que têm dificuldade em se relacionar com as pessoas. São tímidos, têm dificuldade em conversar, têm dificuldade em ter um relacionamento sadio de amizade. E aqui nesse ponto nós vamos elencar algumas dificuldades. A primeira dificuldade está no primeiro subtópico, que fala sobre o problema da autoestima. Existem muitos adolescentes cristãos que têm um problema pessoal com a sua própria autoestima. Não têm coragem, olham para si e começam a colocar defeito em si mesmo por causa dessa fase de transição e adaptação também do seu próprio corpo. Olham para si e têm vergonha, por exemplo, das espinhas que vão surgindo, têm vergonha do seu nariz, da sua orelha, de certos tipos de situação, de como se vestem, têm vergonha até mesmo dos seus familiares. Isso é muito comum nessa faixa etária. E aqui a gente precisa entender que nós precisamos vencer isso. Vencer isso servindo a Jesus. Vencer isso servindo a Cristo. E o problema da autoestima vem exatamente com esse medo de fracassar em algo. E como você pode orientar esse adolescente a seguir a Jesus? A entender que nós estamos sim sujeitos a fracassar, mas nunca devemos deixar de tentar, de iniciar, ter coragem para fazer. O segundo subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na EBD: o medo da rejeição. Existem muitos adolescentes que têm medo de serem rejeitados em seus relacionamentos, não fazer parte da roda de conversa, daquela tribo que existe, porque adolescente, não sei se você já percebeu, é um povo tribal. Os adolescentes da igreja, eles são tribais. Quer ver? Quer ver um exemplo? Quando um adolescente vai ao banheiro, observa a filinha que é feita exatamente para poder seguir, porque os outros também vão. Quando um adolescente decide fazer algo, eles andam em tribo, em conjunto, e existe esse medo da rejeição. Nós precisamos entender, como cristãos, que devemos ajudar os nossos adolescentes a fazerem parte de um grupo, a estarem fazendo parte de uma tribo e entender que essa tribo deve ser utilizada exatamente para a glória de Deus. E o terceiro ponto aqui da nossa lição trata sobre um assunto que está na sequência desse ensinamento: conservando boas amizades. Como nós precisamos conservar boas amizades e como precisamos orientar os nossos adolescentes a conservarem boas amizades. Amizades que te aproximem de Cristo, que te levem para o caminho dos justos, como o escritor do Provérbios está demonstrando para a gente, não para o caminho dos ímpios, mas para o caminho de servir a Deus. Não é somente ir para a igreja, mas é servir a Deus.
E servir a Deus em família, servir a Deus em atividades, na escola, onde você estiver, boas amizades te ajudam a crescer. E é por isso que é importante a gente conservar essas boas amizades. Boas amizades que duram a vida toda, que te ajudam a crescer em Jesus. Essa é a ideia e é o foco do terceiro ponto da aula de hoje. O quarto ponto trata sobre o seguinte assunto aqui na EBD, na classe dos adolescentes. Compreendendo o outro. Provérbios 11:12 diz que aquele que despreza o seu próximo não tem sabedoria. Aquele que despreza as amizades, aquele que despreza o seu irmão, não age por sabedoria, não possui sabedoria. E o temor à sabedoria é o princípio de ter um relacionamento com Deus. O temor a Deus é o princípio da sabedoria, nesse sentido bíblico. E nesse quarto ponto, tentando compreender o outro, a gente precisa compreender exatamente que esses relacionamentos são construídos diariamente. E nesse primeiro subtópico do quarto ponto, demonstra pra gente algo que é preciso ser feito pelos nossos adolescentes. Procure demonstrar respeito e carinho. Procure demonstrar empatia com aquele que precisa, com teu irmão, com aquele que está perto de você. Provérbios capítulo 27, versículo 10 diz que verdadeiros amigos são mais chegados do que irmãos. São aqueles que estão junto com você nessa demonstração de carinho e respeito por tuas necessidades, por teus problemas, pelas dificuldades que você enfrenta também. Compreendendo isso aqui, vamos para o último subtópico da aula de hoje, que vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na EBD. Esse é o segundo do nosso quarto ponto. Estabeleça limites. Provérbios 25:17 diz que nós precisamos estabelecer limites nas nossas amizades. Limites, por exemplo, que não tem uma invasão pessoal na sua vida em Cristo. Porque boas amizades agem com sabedoria, te respeitam, honram você e não te levam para a vergonha ou até mesmo para o desprezo do seu meio tribal, do seu meio da roda de convívio. Provérbios 25:8 diz que verdadeiras amizades agem com prudência e é importante entender essa riqueza. Isso aqui entra o respeito. Provérbios 10:12 diz que verdadeiras amizades evitam a contenda, a briga. Provérbios 15:18 nos ensina que verdadeiras amizades nos ensinam a praticar o perdão, a ajudar o outro, a estar junto, a caminhar com a mente de Cristo. Então, é importante a gente criar esses relacionamentos. A aula de hoje tratou sobre esse assunto. Eu espero ter contribuído com você na ministração da aula de hoje. Se te ajudei, comenta aí, que Deus te abençoe, tá? Te aguardo por aqui na próxima aula, se Deus quiser, aqui no nosso canal. Que Deus em Cristo te abençoe, um beijão no teu coração e até lá, em nome do Senhor Jesus.